Ouvintes da Rádio ao Domingo, sejam bem-vindos a mais uma emissão do Momento de Inspiração. Mais uma semana que passou. Estamos aqui novamente na vossa companhia, a Maria do Céu e o Fernando Serrão, para encetar mais um tema que entronca em algumas coisas que falámos nos últimos programas, como seja o caso das escolhas. E hoje vamos falar sobre escolhas e sobre consequências, porque isto está ligado. É verdade. Olá, ouvintes. Não é nada que seja traumatizante, nem queremos dar nenhuma perspectiva fatalista, nem dramática, nem negativa, nem triste, nem de infelicidade ao tema que nós hoje vamos fazer assim uma pequena reflexão, porque isto no tempo que temos não dá para aprofundar muito mais. Nós sabemos que a cada segundo da nossa vida, ou nanosegundo da nossa vida, nós temos escolhas. E as escolhas vão do mais fútil e trivial até à maior complexidade que pode mudar completamente a sua vida. Aquilo que nós fazemos todos os dias é ficar na futilidade e na superficialidade e adiar o mais possível todas as escolhas que originam decisões que, obviamente, e empurramos sempre para a frente e andamos sempre a procrastinar, porque não é pela questão da reflexão que nós deveríamos fazer sobre as escolhas, sobre as possibilidades, mas sobre o medo que nós temos sobre a possibilidade de termos que escolher. Porque às vezes nem são propriamente as escolhas, mas é o medo daquilo que as escolhas nos podem trazer. Até porque depois todas elas trazem futuramente consequências. Trazem todas. Eu não punha consequências, eu punha reações. Porque assim, imagine que você está numa fase de querer ir ao ginásio e você pode escolher ir ao ginásio ou pode escolher natação. Só esta escolha básica já é completamente diferente. Ou pode escolher não ir. Ou, pronto, isso depois, passado um dia ou 2 dias, é essa escolha que permanece. Mas aquilo que nós queremos dizer é que, acima de tudo, você tem que pensar que o poder de escolher é seu. Mas quando nós sentimos que temos alguma coisa que temos que escolher, nós devíamos silenciar a nossa mente imediatamente e refletir sobre essa necessidade que acabou por surgir, porque eu agora estamos aqui a fazer o programa e eu não tenho nenhuma voz, nem nenhuma necessidade de escolher. A escolha que fizemos foi fazer uma reflexão sobre aquilo que muitas vezes nós adiamos, que é escolher com o medo da incerteza que a escolha nos pode trazer. Pronto, isto, queridos ouvintes, nós não podemos parar o tempo e nós não podemos parar a necessidade e até a dinâmica natural que é de todos os segundos fazermos escolhas. Você pode beber água das pedras ou pode beber água sem gás, você pode tomar café ou descafeinado, pode beber chá, um chá preto ou então uma infusão. Isto são aquelas escolhas básicas. Você pode ir ao cabeleireiro, pintar o cabelo de loiro ou então continuar moreno. Quer dizer, tanto faz. E uma escolha que à partida pode ser acertada, sim, mas que mais tarde pode-se perceber que não. Mas o mais importante que nós queremos aqui refletir sobre a questão das escolhas é que nós temos muito medo delas. Nós temos muito medo quando surgem, nós temos muito medo de o fazer, de agir, com medo de qualquer consequência que pode vir. Muitas vezes até uma mudança de cabelo é uma escolha difícil e temos que chamar os amigos, as amigas, para saber as opiniões, porque isso é o medo daquilo que vem. Só que há algumas coisas que são fúteis e triviais como estas, e há escolhas que nós temos que fazer e que mudam completamente o decorrer da vida do momento, ou seja, do momento presente. De qualquer das formas, qualquer situação que origine a ideia de uma escolha, acima de tudo, não se deve tomar ações irrefletidas, impensadas, pouco fundamentadas. Seja qual for. Mas Maria do Céu, aqui no nosso guião tem uma frase que é: para colher bons frutos amanhã, planta boas sementes hoje. Mas como é que nós sabemos que estamos a plantar boas sementes hoje? Porque, afinal de contas, é uma escolha que vai ter as suas consequências que nós não conseguimos à partida descortinar. A menos que seja uma coisa muito, não é? Muito real. Não é?
Eu vou falar daquelas escolhas que nós todos os dias deveríamos fazer para ter a base da nossa vida, que é saúde e bem-estar. E a escolha que podemos fazer todos os dias, que está no nosso controle, é procurar alimentar-nos melhor, procurar restringir os refrigerantes, procurar evitar ambientes poluídos, evitar fumar se for o caso, ter atenção ao café que tomamos, à água que bebemos, ao exercício que fazemos. Estas coisas estão no seu poder. E nós estamos sempre a falar disto e vocês dizem, lá vêm eles com a cena. Não é a cena. Você tem uma ideia de fazer um desporto, mas você desiste porque é cansativo, pois é. Mas o resultado é físico, emocional, mental, é tudo. Tudo aquilo que você tem depois de um exercício de forma rotineira é só o bem-estar, é só motivação e é só olhar para o espelho e saber que é capaz e saber que, independentemente das vontades, você faz e sente-se bem, porque acima de tudo é a base de bem-estar e de saúde. A alimentação, o sono, a água, vocês sabem, isso é a base da nossa vida. E nós não queremos repetir muito. Isso é uma das verdades absolutas e universais que você devia ter como base. Não deveria, esta escolha é sua, e é uma decisão sua fazer. Não coloque essa escolha nos outros, porque os outros têm a sua vida, têm os seus hábitos e as suas rotinas, e não culpe os outros porque não dormiu, ou não culpe os outros porque comeu mal, ou porque bebeu isto, ou porque não fez aquilo. A escolha é sua e esta é a base. Depois tem outras escolhas, tipo o curso que vamos fazer, se continuamos a estudar ou não, o nosso trabalho, que é como é que nós lidamos com o trabalho, como é que nós lidamos com a evolução ou com a estagnação do trabalho, como é que nós lidamos com as cenas dos filhos, com os dramas que acontecem no dia-a-dia. É uma escolha. E o Fernando diz muito bem, e como é que nós estamos mais, digamos, fundamentados nessa questão das escolhas? Quanto mais mente aberta você conseguir manter durante a sua vida e em todo o momento da sua vida, maior são os inputs que você vai ter, maior é a intuição, maiores e melhores vão ser as ideias que você pode ter em conta ou não. E mas para isso você precisa ter a base de bem-estar e de saúde. Se você está cansado, se dormiu mal, você não tem cabeça para coisa nenhuma e, portanto, isto é a base. Todas as outras escolhas, nem certeza que a vida é e que nós não temos o menor controle. Se uma escolha for bem ponderada, se você refletir bem sobre tudo aquilo que está à sua volta, do sim, do não, dos prós e dos contras. São as escolhas pensadas. E eu acho que neste momento, quando são escolhas que exigem uma avaliação, muita avaliação, reflexão, estudo e até fundamentação, sei lá, aquilo que você quiser chamar, acho que nós que deveríamos falar com os amigos e ter outra perspectiva sobre um assunto, sobre 2 caminhos, 3 ou 4 caminhos, porque eles podem nos dar ideias. Não é que isso seja importante, mas é importante muitas vezes nós sairmos do nosso ambiente mental. Isto não é bom para as pessoas impulsivas, não é? Para as pessoas impulsivas não é bom. Não, porque nós, nestas escolhas, as escolhas primárias e de sobrevivência, tipo, você vai comer porque está com fome, ou vai beber porque está com sede, ou porque trava de repente, porque o carro da frente travou, isto são questões imediatas, não são escolhas, são reações. Se você tem uma reação imediata de não ponderamento numa escolha, o que é que vai acontecer? Você, acima de tudo, está a ser muito primário ou primária e você não tem em conta a sabedoria e as lições aprendidas, mas você só está atento a algo muito limitado que até em termos de verdade pode não ser essa verdade. Porque muitas vezes, queridos ouvintes, isto já me aconteceu e eu acho que acontece a toda a gente, há coisas que nós falamos, há escolhas, porque no fundo nós temos sempre as escolhas de dizer algo ou de não dizer, que se nós ponderássemos mais, nunca o faríamos. E isto não é, nós não estamos a dizer isto para que você pense, mas tudo tem que ser pensado, ponderado, não há aquela coisa da espontaneidade, mas há, porque
quanto mais você se fundamenta e em termos racionais e em termos da sua vida, em que a sua vida também é parte emocional, é a parte psicológica, é a parte espiritual, é a parte física, é a parte de tudo aquilo que o compõe. Se você trouxer todas essas variáveis para a mesa, digamos assim, quando tem uma escolha a fazer, você vai ser muito mais assertivo, na certeza de que não sabe o que é que isso vai dar. Mas às vezes gostamos de arriscar, não é? Eu acho que não queremos ser ponderados, arriscamos porque até pensamos que vai, não é, resolver, vai dar certo. Eu acho que o risco, arriscarmos é já uma escolha, e nós temos aquela noção de arriscar. É uma escolha dentro de outra. É uma escolha dentro de outra escolha. Quando nós temos a necessidade de arriscar, é porque nós vivemos numa zona de conforto muito pouco satisfatória. E quando temos a necessidade de fazer alguma coisa e de ter um risco, é porque aquilo que nós estamos a ter até agora é algo que não nos traz nada de novo. E todos os dias, para além de agradecermos estarmos vivos e termos o sol ou temos a chuva ou vivermos numa zona como a que temos a sorte de viver, ou seja aquilo que for, todos os dias nós temos a possibilidade de fazer outras coisas, de tomar decisões, de fazer eventualmente tudo aquilo que não fez ontem, porque nós hoje, ou ontem nós eventualmente, muita gente foi descansar com a ideia de que chatice, não fiz isto, que chatice, devia ter feito aquilo, não fiz a chamada, não respondi, ou então fui muito primário numa reação. E agora eu pergunto assim, isso é uma escolha diária de hoje, você pegar em todos os assuntos mal resolvidos de ontem, de não deixar que eles se acumulem e resolver-nos agora, neste momento, agora, no presente. Se você sentiu por uma questão de segundos que o dia que devia ter sido de outra forma, porquê que hoje não começa com esse tema? Não vamos fazer o mesmo que fizemos ontem, vamos fazer algo para chegarmos ao final do dia e dizermos assim, alguma coisa nós fizemos de melhor e de acordo com a nossa consciência, de acordo com a nossa intuição, de acordo até com a nossa questão mental. E temos que pensar sempre no futuro, não é? Naquilo que vai acontecer lá para a frente. É verdade. Nós muitas vezes, e é preciso ter algum bocado de cautela com as questões do futuro, mas isto tem a ver com as escolhas que nós fazemos a curto, médio e longo prazo. Nós devemos estabelecer metas, objetivos, não muitos, bastam dois. E digo-vos uma coisa, queridos ouvintes, se vocês estabelecerem como objetivo principal a vossa saúde, vocês têm um processo à vossa frente, vocês têm variáveis incríveis e difíceis todos os dias nesta direção. Por isso não é preciso ir muito longe na questão de definir objetivos, esta questão básica. Por exemplo, nós muitas vezes definimos como um objetivo a felicidade. Queridos ouvintes, o que é felicidade? A felicidade não é o detalhe ou o conjunto de detalhes que fazem parte da nossa vida. E o valor que muitas vezes damos a certas coisas também. Sim, e o valor que damos. Nós pensamos que seremos mais felizes se tivermos uma roupa, se tivermos um carro ou se formos fazer uma viagem. Pelo amor de Deus, nós somos sempre os mesmos, com outra roupa, com outro carro ou noutro sítio qualquer. E o que é que nós temos que fazer? Primeiro temos que lidar connosco próprios. Para quê? Para saber que independentemente de alguma mudança na nossa vida, nós temos que lidar connosco próprios, com as nossas cenas, com os nossos dramas e com as nossas questões. E esta necessidade, nós estabelecemos estas metas, e eu sugeria que fosse muito básico e muito elementar, não é para viver o amanhã. Você constrói o seu amanhã com tudo aquilo que está a fazer agora, neste segundo. Não é definir ao milímetro cada segundo, cada detalhe da vida. Não, é saber que a cada segundo você está a contribuir para que o seu amanhã seja melhor do que é hoje. E isto é o que está relacionado com a escolha. As nossas escolhas não devem ser fúteis e superficiais, mas devem nos direcionar a cada momento da nossa vida. Não é definir e já está. Não é assim. Se uma escolha é assim muito importante para nós, então cada segundo, cada momento da nossa vida tem que estar nessa direção. Não há dia sim, dia não. Até não há o dias futuro de depende folga. disso. O futuro depende disso.
Isto tem muito a ver com investimentos, com o investimento em nós próprios, o investimento na nossa própria vida e naquilo que faz sentido. E não depositarmos essas questões que são fundamentais na nossa vida nos outros, na família, na casa, numa viagem, num carro. E por aí fora, não faz o mínimo sentido. E isto é algo que você tem que pensar. Eu construo o meu futuro agora, neste momento, a cada segundo, é cada escolha que faço. E há a maneira de reverter as situações que dão errado? Ou seja, quando não reagimos com uma certa sabedoria, digamos assim, há alguma forma de depois fazermos essa correção? Ou seja, criamos um objetivo para a coisa correr bem e nós evoluirmos e afinal de contas o resultado foi o inverso. E depois? Pois, eu acho que é muito importante nós termos esta ideia que o Fernando está a dizer, porque isto acompanha-nos a todos. Muitas vezes nós focamos-nos, nós fazemos, nós investimos, nós esforçamos, nós dedicamos e as coisas não estão de feição. E até parece que o mundo está contra nós. E até parece que a escolha era acertada. Até parecia que tinha tudo para dar certo. Mas não dá. Porquê? E esta ideia, eu acho que nós já falamos no programa sobre a flexibilidade. Nada nos prende, nós não temos algemas, nós não temos portas fechadas à chave. O que é que acontece? Nós temos que ter a sabedoria de perceber que se alguma coisa não está a correr como planeado, não está a ter o resultado que era o previsto, independentemente de tudo aquilo que fazemos, nós temos que ter a capacidade de parar e reformular. E até de ver que há outros caminhos. E se nós estivermos atentos a tudo que nos acontece, nós vamos percebendo que, afinal, não era bem aquela escolha, mas aquilo que nós já somos agora. E eu acho que é um detalhe importantíssimo que eu gostaria que vocês mantivessem para sempre. Nós estamos sempre a aprender. Se você chega a um momento da sua vida e diz: eu decidi fazer isto ou fazer esta escolha, mas isto não está a correr bem, independentemente de todo o meu esforço, de toda a dedicação, de todo o trabalho que eu tenho, não está a correr bem, o que é que eu posso fazer? É pensar noutra escolha. Mas você já não está a zero. Você já está, mais o tempo e mais a sabedoria e aquilo que aprendeu até ao momento em que viu, em que pensou e que refletiu que afinal aquele poderá não ser o caminho melhor para si e perante os resultados que está a ter. E você é muito mais forte, é muito mais sábio para ir para outro caminho, porque já sabe. Eu acho que o pior que nós podemos fazer é não escolher. O pior que nós podemos fazer é não decidir. O pior que nós podemos fazer é não saber o caminho que vamos percorrer. Aliás, a vida não é mais do que uma escolha, não é? Sim, é verdade. Permanentes Sim, escolhas. É verdade, mas nós temos sempre aquela ideia de que falhamos. Nós temos uma ideia de que falhamos, nós temos muita ideia intrincada e quase visceral do insucesso e do fracasso. E atenção à responsabilidade quando falhamos. Porque Exato. Eu não sei se foi no último programa ou no anterior ou no outro que já fizemos no último ano, em que nós dizíamos e já dissemos também várias vezes, que depois não adianta culpar os outros. A culpa recai sobre a responsabilidade de quem toma a decisão e de quem faz a escolha, não é? Mesmo. Mas geralmente não é isso que acontece. Há sempre qualquer coisa no ambiente que nos rodeia que é que foi o causador de determinada escolha não ter dado certo, não é? Porque nós, a responsabilidade é sempre de quem faz as escolhas. É verdade, mas nós, quando as coisas... Isto tem muito a ver com a ideia errada de uma coisa que não corre bem, de uma escolha que não nos leva ao caminho pretendido ou que não tem a finalidade, ou que não tem o final que desejamos. E isto tem um nome: fracasso, insucesso, falhanço, quedas e por aí fora. Queridos ouvintes, é ridículo. Se nós entendêssemos cada situação que corre mal como uma lição sábia, onde nós fizemos o melhor que pudemos com todas as condições que tínhamos no momento, mas não correu bem, mas nós somos muito mais sábios porque já sabemos profundamente que aquele caminho não funciona. São aprendizagens. Claro, então vamos para outro caminho, muito mais enriquecidos, muito mais despertos e muito mais conscientes. E é esta ideia do fracasso, do insucesso, que nós neste momento vivemos, e isto começa já a perceber-se nas crianças mais jovens, a ideia do sucesso, da fama, das coisas fantásticas. Isso já é incutido, não é? É verdade, isto é uma coisa ridícula e todas as coisas correm mal, parece que é uma vergonha. Queridos ouvintes, nós somos seres humanos, há coisas que correm bem e outras coisas que correm mal. E não pode correr bem a toda a gente.
E não corre bem a todo momento. É aquela ideia de que a vida, nós crescemos com um paradigma de vida que não existe. Eu gostava de saber como é que nós temos esta noção da vida completamente irreal e ilusória. A vida é uma construção, é um progresso todos os dias, em que há coisas boas e coisas más, inevitavelmente, assim como ao dia, à noite, à chuva. Há pessoas que gostam da noite, há pessoas que gostam do dia, há pessoas que gostam da chuva, outras do sol. É incrível. E a forma como nós lidamos com estes reveses que a vida tem, às vezes é o terror. Mas isto é só mudar um bocado o paradigma. Isto tem muito a ver, querida David, com um paradigma, como fomos educados, mas os nossos pais não têm culpa, a escola não tem culpa, os professores não têm culpa. Parece que é, digamos, uma dinâmica social que nós acabamos por absorver e que nem sabemos, não tem rosto, não tem nome, mas nós absorvemos, porque nós temos uma ideia de uma vida muito linear. Eu acho que toda a gente, e eu já tive isso, e eu acho que toda a gente já teve isso em um determinado momento. Aquilo que nós gostaríamos de ter na vida é a felicidade constante, permanente, a saúde, o sucesso, só alegria, só sorrisos. Pelo amor de Deus, isso não existe no nosso planeta. Eu não sei se existe em algum planeta, porque existe sempre uma sucessão natural do dia, da noite, seja de ventos, de sóis, aquilo que você quiser. E tem muito a ver com a impermanência. É impossível nós estagnarmos algo como se fosse na televisão. Nós podemos fazer stop e aquilo para. A nossa vida não se carrega no stop. E, infelizmente, há um stop, que é a morte. E por isso, como ninguém quer pensar nisso, mas nós vamos ter que fazer um programa sobre essa questão. Já fizemos. Já fizemos, e vamos ter que fazer um programa, porque eu até quero dedicar a um querido amigo que faleceu e que era um ouvinte nosso nos primeiros anos. E então, isto aqui só é uma questão de uma escolha também. Eu escolhi contar isto porque eu acho que faz sentido. E então, ele estava a ouvir o programa e não é da nossa área. E ele perguntou-me assim: oh meu Deus, como é que você quer que as pessoas sorriam e sejam felizes e tenham uma ideia diferente da vida quando você faz um programa da morte? E eu respondi-lhe: a morte é uma parte indissociável da vida. E quem não pensa na morte, então não está a viver. Porque se nós pensássemos que a morte está num clique, nós seríamos adultos muito mais conscientes, responsáveis, muito melhores seres humanos a cada momento. Porque nós não temos certezas, nem nada nos pertence. E se nós tivéssemos esta ideia de todos os dias vivermos como se fosse o nosso último dia, os nossos 20 segundos, os nossos 20 minutos, nós faríamos escolhas muito mais sólidas, muito mais fundamentadas, muito mais de paz e muito menos de drama. E viveríamos muito mais intensamente, se calhar. Mas tem muita graça, porque este senhor que eu adorava e que, pronto, que já não está cá, que ele era um ouvinte nosso e continuado, passado 9 anos, continuava a ouvir-nos, e ele dizia que, pronto, eu não tenho formação de rádio nem da voz, não é? A voz que eu tenho e a forma de eu falar é a forma como eu falo na rua e como eu falo socialmente ou em casa. E ele dizia que eu deveria verbalizar determinados termos melhor, porque que não o fazia bem. Por isso, em qualquer lugar onde esteja, eu estou sempre atenta a esses termos que ele referia que eu não dizia bem, e vou estar mais atenta. Mas isto é aquela questão das escolhas e que nós temos todos os dias, e é que, por exemplo, eu agora neste momento estou a pensar em fazer uma escolha de estar atenta à forma como eu digo determinadas palavras, não é? Principalmente aquelas que nós não dizemos tão bem. Mas isto não é triste, isto é questão da vida, é questão de nós tentarmos, de nós percebermos que a cada segundo que passa, de forma consciente, nós somos muito mais sábios, nós somos muito melhores. Eu sou muito melhor agora do que era há 5 minutos atrás, porque estou a falar de algumas coisas, estou a partilhar convosco, e mais de qualquer outra coisa, isto é, digamos assim, é a verbalização de algo que faz sentido para mim. E quando nós ouvimos determinadas coisas, não é só a nossa mente,
mas é também os nossos ouvidos, são os nossos sentidos que estão a absorver, e tudo faz mais sentido, e tudo é melhor absorvido, e tudo fica melhor fundamentado. E eu acho que é isto que nós estamos a falar. Por isso, a sabedoria na questão das escolhas é nós começarmos a arriscar do nosso vocabulário aquela noção de fracasso, de insucesso, de falhanços, de que não somos nada, de que a vida é só para os outros e que somos uns tristes ou que somos umas vítimas. Pronto, há estas questões, há pessoas que acham que são o máximo, há outras pessoas que acham que não são, e sem ser nos extremos, o importante é nós percebermos que a cada momento que nós temos algumas ideias, e estes devaneios são momentos que nós podemos lidar com sabedoria. E como é que se lida com sabedoria? É trazer à nossa mente, ao nosso coração, às nossas emoções e tudo aquilo que você quiser, todos os passos que demos num determinado sentido não correu bem, mas isto você tornou-se muito mais rico, tem muito mais saber do que tinha há um mês, há uma semana, quando iniciou esse caminho que você percebeu que não está a levar ao sítio que você pretendia chegar. Por isso, esta questão da sabedoria é fundamental, e lidarmos com a sabedoria de uma forma humilde e modesta. Nós pensamos que sábios são os filósofos, são os artistas, são os escritores, são os pintores, são eventualmente artistas que nós até achamos que têm comportamentos, músicas e qualquer coisa que nos tocam de forma incrível, e nós achamos que eles são sobredotados. Eles são dotados, eles têm habilidades que eles desenvolvem, e nós muitas vezes achamos que, como não temos aquele perfil, como não temos aquele estereótipo, que não somos nada. E esse valor é algo que nós devíamos realmente investir para perceber a sabedoria que todos nós acumulamos ao longo da vida. Maria do Céu, só para fechar e para resumir o programa, que estamos praticamente no final, no fundo, as nossas escolhas ajudam-nos a evoluir como pessoas. Isto vai sempre àquele tema extraordinário do autoconhecimento. Nós sabemos que para algumas pessoas o autoconhecimento não é um tema importante. Nós sabemos que há muitas pessoas que vivem como dá e não estão nada atentos ao seu comportamento, nem absolutamente nada. Mas eu acho que o autoconhecimento, acima de tudo, dá-nos uma mente aberta, dá-nos curiosidade. Queridos ouvintes, eu acho que uma das coisas extraordinárias na nossa vida é nós continuarmos a ser curiosos, continuarmos a querer saber um bocadinho mais, continuarmos a querer falar de um assunto, mas a falar de um assunto fundamentado, porque lemos, porque estudamos, ou porque alguma coisa nos fez ir um bocadinho mais além daquilo que está à nossa frente. E eu acho que o autoconhecimento também nos dá aquela ideia preventiva. Nós conhecemos-nos tão bem, nós sabemos os dramas que temos, nós conhecemos os nossos pensamentos, as nossas emoções, conhecemos essas coisas. Dá-nos maturidade. E nós, com tudo isso, nós conseguimos fazer escolhas, porque nós já sabemos como é que uma parte de nós vai boicotar ou tentar boicotar alguma escolha, algum caminho ou alguma decisão. Por isso, o autoconhecimento é realmente a base para escolhas mais acertadas e mais fundamentadas, ou não, para decidir com sabedoria que os outros caminhos estão à nossa volta e podemos fazê-lo, porque, acima de tudo, nós somos livres para o fazer. Cada escolha é uma consequência, foi o tema do programa desta semana aqui no Momento de Inspiração. Já sabe que o poder da escolha é seu para o bem e para o mal. E porque há pouco a Maria só falou aí nos artistas, temos um artista para fechar, lá está. Uma música fantástica. Artistas que desenvolveram esses dons e que nos tocam também com os seus temas. É o caso de Van Morrison, Someone Like You, para o fecho. E a promessa de na próxima semana voltarmos de novo aqui ao convívio dos ouvintes. Maria do Céu, ouvintes, muito obrigado. Até à próxima semana. Obrigada.